Vamos voltar ao debate, drogas, vício ou doença, de quem é o problema, destacando nesse segundo bloco a questão da compulsão, do consumo e recaídas, variante particular desse consumo, como esse adicto se sente em sua luta pessoal com recaídas e esse convívio social. Nós vamos começar esse bloco conversando com o Weber. Weber, como é isso? Você já experimentou essa situação de recaída de volta? Sim. Na realidade, eu comecei a usar a droga muito cedo. Então, aos 17 anos, eu pedi ajuda aos meus pais pela primeira vez, né? E aí vem a dor, a família tem que participar do processo. E quando veio a recaída, parece que a dor, ela aumenta, a vontade de ficar na droga, a compulsividade, ela aumenta. Então, a dificuldade maior é o recomeçar, né? Porque aí vem as desconfianças das famílias, vem aquele julgamento, aquele apontamento de falar, esse não tem jeito, expulsa de casa, aquela ideia, aquela mentalidade de que pau que nasce torto não se endireita. Mas, na realidade, a luta é diária, né? E só fica bem aquele que está ligado espiritualmente a alguma causa, a alguma denominação religiosa, porque a gente acompanha muitas comunidades, eu conheço a realidade da CEPAZ antes, né, de existir e após. Quando eu procurei a primeira vez ajuda, não existia essa realidade. Eu fui lá para Garanhuns, né? E hoje Isso foi quando? Em 2006, quando eu pedi ajuda aos meus pais e fui lá me recuperar lá em Garanhuns. Quando eu voltei, já foi essa realidade da Secretaria da Paz, das comunidades, das novas comunidades, e a gente vê que realmente funciona. Mas quando a gente também foca a família, quando a família caminha junto com o jovem, nos grupos de autoajuda, a gente também acompanha uma incidência muito grande dos mesmos jovens a participar da comunidade. Também porque não tem essa questão da família envolvida. Como você vê a sociedade quando você estava dentro do vício, na compulsão de consumir? Então, a realidade que é desprezo, né? É desumano. Eu usei, na realidade, todos os tipos de drogas, né? E a última foi o crack. E é a degradação humana, né? É a humilhação. É todo um contexto, a família sofre, a sociedade te fecha as portas, né? Até após o processo de recuperação, você já limpo, tem aquela mentalidade que, eita, daqui a um mês, daqui a 2 meses, e não oferece emprego, não oferece oportunidade de uma vida melhor, né? Mas assim, a recaída está muito ligada também ao caminhar depois do processo de recuperação na comunidade, porque fica um pouco vazio, tudo bem, a gente vai na comunidade, passa 6 meses, passa 1 ano, e quando sai, temos que se engajar em alguma coisa. Eu dou graças a Deus na minha vida, à Fazenda da Esperança, ao Grupo Esperança Viva, no qual hoje a gente responde por Alagoas, Bahia e Sergipe, mas é doação, é por amor, é dar aquilo que um dia eu recebi lá atrás, que foi amor, né? Foi confiança. O que foi determinante para você sair? O amor da minha família. O amor da minha família e essa experiência que está ligado a uma vida cristã, a uma vida de doação. Hoje a gente vai nas famílias, eu já tive experiência até entrar em boca de fumo, para ir atrás daquele jovem, para poder resgatar, para poder passar o dia com ele, às vezes tirar até do bolso uma conta que era mais para pagar um alimento para ele. E isso é que me mantém firme, me mantém bem. E se eu saio desse elo do amor, se eu saio desse elo dessa vida cristã, automaticamente eu volto a recair e, consequentemente, vem as dores, vem a família. Aí tá, vem a família e, de novo, é aquele alicerce do recomeço. Porque muitas das vezes, quando o jovem recai uma vez, a família despreza, bota na rua e a gente vê o número de mendigos que está aumentando. E muitos, eu passo no sinal, me chamam e eu conheço, são de famílias boas, mas que a família não participa do processo de recuperação. É como se coloca o jovem na comunidade, coloca lá num depósito e tem 6 meses de vida boa, mas não entende que a família é o alicerce para todo. Tem que participar, ou o Grupo Esperança Viva, no qual eu faço parte, o Amor Exigente, os meninos frequentarem o NA, o AA, então tem que ter, né? Porque muitas das vezes também o jovem sai com a mentalidade de correr logo atrás de emprego, arrumar logo uma mulher, uma namorada, mas a felicidade primeiro é buscar as coisas de Deus, né? Tá ligado à videira que dá frutos e todas essas outras coisas, emprego, que nós temos dificuldade em arrumar,
tudo isso depois ele vem, é uma graça divina. Na estatística, Luan, da CEPAS, como é que as famílias chegam lá? Isso é uma questão muito interessante que a gente observa com muita cautela, com muita atenção, principalmente esse processo de recaída, de retomada ao projeto terapêutico, ao processo de recuperação. Como tão bem falou o Weber nessa situação, muitos usuários, muitos dependentes químicos, eles não conseguem uma eficácia no primeiro momento, na primeira internação, no primeiro tratamento, na primeira assistência, e passa por um processo de recaída. O que nós observamos lá na secretaria, no centro de acolhimento, que faz toda a triagem desses usuários para as comunidades acolhedoras e para outros serviços também da rede de atenção à dependência química, é que existe uma rotatividade entre alguns. E isso é muito interessante porque a gente observa que ele vai para uma comunidade acolhedora, ele passa lá 3, 6 meses, termina um processo, completa um programa terapêutico, sai da instituição, tem uma recaída, mas aí ele já sabe o caminho, é como aquela história de andar de bicicleta. Você começa a andar de bicicleta, se você cair, você já sabe o que você aprendeu um pouco tempo atrás. Então, ele já sabe um caminho a ser seguido. Então, ele volta, ele retorna, ele é mais uma vez acolhido pela secretaria, acolhido pelo centro de acolhimento, é mais uma vez acolhido pela comunidade. E aí a gente observa vários casos do indivíduo conseguir uma recuperação, conseguir estar limpo 2, 3 anos sem usar droga, depois de um segundo ou terceiro episódio de internamento, de acolhimento ou de assistência. Então, esse processo acontece, a recaída ela não faz parte da recuperação, a recaída ela faz parte da doença. E uma coisa muito interessante que a gente pode observar é que, como todas as doenças, pode existir esse processo. Então, se a gente traçar um exemplo, tentar fazer um limiar entre doenças, a gente pode pegar, por exemplo, a diabetes. O indivíduo que é diabético, ele pode estar progredindo no seu tratamento, pode estar evoluindo, ter um ótimo prognóstico e ter uma recaída, comer um doce e voltar a ter consequências fisiológicas, clínicas. Na dependência química é a mesma coisa. O indivíduo ele passa por um processo, ele alcança a recuperação, entendendo que tratamento é uma coisa, recuperação é outra. Tratamento é um momento em que ele está sob assistência direta de profissionais, de intervenções. Recuperação é o que o Weber está fazendo nesse exato momento, vivendo a vida dele sem usar drogas. Então, pode existir um processo de recaída, mas o processo de recaída não define o fracasso daquele indivíduo no seu processo de recuperação. Então, a gente tem visto isso com muita cautela e acompanhado esses casos. Lá na Superintendência de Políticas sobre Drogas, nós temos uma diretoria exclusiva para a reinserção social, para dar apoio a esses meninos que saem de uma comunidade acolhedora ou até que saem de outro tipo de assistência, seja do CAPS-AD, seja de um ambulatório, seja de um hospital psiquiátrico. Então, essa diretoria de reinserção, ela vai buscar cursos profissionalizantes, vai buscar tirar a documentação daquele indivíduo, que muitos não têm documentação, vai buscar até uma indicação para o mercado de trabalho, tendo em vista que a reinserção não é necessariamente a admissão em um mercado de trabalho. A reinserção é a reestruturação familiar, a reestruturação social daquele indivíduo e ele estar pronto para viver a vida dele de forma comum. Então, nós temos uma diretoria específica para isso, para tentar esse objetivo. E hoje nós temos atendidos lá nessa diretoria de reinserção aproximadamente 500 acolhidos que já saíram do processo de internação em uma comunidade acolhedora, estão frequentando psicoterapia em grupo, estão frequentando psicoterapia individual, o MOVA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, enfim. Então, temos todo um processo estruturado para receber esse indivíduo quando ele sai dessa comunidade acolhedora, quando ele sai desse programa, para promover uma reinserção de fato. Nesse processo de tratamento, recuperação e recaídas, dentro da estatística da saúde mental, há uma análise do plano de recuperação dado ao insucesso, porque a recaída poderia ser considerada um insucesso. Mas não é verdade. Como disse o Luan, a recaída, ela é catalogada dentro do quadro clínico, né? Dentro da doença. E todos têm que estar preparados para esse momento, se ele acontecer, e acontece
na grande maioria dos casos, né? Faz parte, como disse o Luan, da doença, né? Então, tanto o usuário, né, de drogas, quanto a família, quanto o profissional que está assistindo esse usuário, tem que estar preparado para esse momento, né? Tem que estar, no caso dos profissionais, tem que estar capacitado para lidar com esse momento, né? É um momento específico que exige uma intervenção específica, né, dos profissionais também dos serviços de saúde. Nós temos na rede pública de saúde, né, um desenho de como deve ser o tratamento do dependente químico. Pelos CAPs especializados em álcool e outras drogas, que vai fazer o acolhimento e vai fazer o projeto terapêutico singular dessa pessoa a clínica que está sendo utilizada pela saúde pública é o que nós estamos chamando de clínica ampliada, né? Ela não é só o atendimento clássico, né, médico ou tradicional, clássico ou tradicional, médico, psicoterápico e dos outros profissionais de saúde, mas também se estende para a comunidade, utilizando os recursos dessa comunidade, utilizando os recursos da vida, que é para onde o usuário tem que voltar, né? Ele não vai poder ficar para sempre sob a tutela da saúde, sob a tutela dos profissionais de saúde. Ele vai passar durante um tempo, né? Sob esses cuidados, cada momento vai exigir um cuidado diferenciado, mas vai chegar um momento que ele vai para a comunidade. Então, desde o primeiro momento, a equipe, dentro da proposta da clínica ampliada, vai ter que vislumbrar como é a vida dessa pessoa na comunidade, para que ela possa voltar e voltar de uma maneira mais construtiva, né? Porque existe todo um histórico dentro dessa comunidade para ela ter caminhado para essa doença, para o uso das drogas. Então, é preciso que ela volte de uma maneira onde ela construa dentro dessa comunidade e vice-versa, né? Então, assim, a recaída, ela pode acontecer, como disse o Luan, às vezes depois de vários anos, da pessoa já muitas vezes até restabelecida, né? 3, 4 anos, é comum em todas as drogas, né? Desde o tabaco, né, até a droga considerada mais pesada, vamos dizer assim. A recaída, ela faz parte do quadro de toda dependência química, né? Se a gente for até para a pessoa que está assistindo conseguir se colocar um pouco no lugar, a questão da dieta alimentar, né? O quanto é difícil fazer um simples regime, né, para emagrecer alguns quilinhos, e o quanto a gente recai nessa dieta, né? Então, imagine se você pegar numa questão mais séria, desde o uso do tabaco, passando pelo álcool, todas as outras drogas que são ilícitas. Então, é preciso ter um olhar para esse momento de recaída, né? E, mais uma vez, não enxergá-lo como fraqueza, incapacidade, não tem jeito, né? Que ainda está muito arraigado na nossa cultura, né? Por mais que a gente ouça, não é bem assim, né? Por mais que as pessoas tenham essa informação, mas ainda o preconceito é muito grande, e esse preconceito reflete no dependente químico e reflete também na sua recuperação. Olha, nós temos um exemplo positivo, mas que o Weber lembra que a qualquer hora tem, sim, o fantasma da recaída. Nós temos a tese do tratamento ser diferente da recuperação no conjunto, e temos a semelhança, né, a possibilidade de semelhança da recuperação de uma pessoa adicta com um regime alimentar, né? Doutor Paulo, por que a pessoa recai? Bom, é importante nós avaliarmos todo o contexto. A primeira questão não existe um único tratamento que contemple todas as pessoas de forma iguais, e essas pessoas também possam responder positivamente. Não há uma fórmula? Não há uma fórmula única, não. As pessoas são diferentes, a doença atua de forma diferente em pessoas diferentes. Nós vamos observar pessoas que têm um forte fator genético. Nessas pessoas, a doença tende a aparecer muito mais cedo.
e também com efeitos nefastos na sua vida de uma forma geral. Nós temos pessoas que não têm fator genético, mas passam a utilizar ou experimentar drogas com um poderio dependógeno maior e acaba formando um quadro de doença, da adicção, a dependência química, e nesta pessoa, talvez, os efeitos não sejam tão nefastos como o outro. Há a questão da personalidade do indivíduo, da pessoa, do ser humano, das formações, dos valores. Há toda uma questão do extrato social, ser economicamente falando pertencente à classe A, B, C ou D. Há uma série de questões. Mas isso chamou a atenção e chama a atenção dos pesquisadores da área, e nós temos aí no final da década de 70, início da década de 80, um pesquisador que se tornou muito voltado para esse assunto, o Dr. Terence Gorski, o Theo Gorski. E esse pesquisador, ele ficava observando as pessoas que saíam de centros de tratamento e aquilo o intrigava. Por quê? Todos eles saindo de um centro de tratamento, recebendo a mesma carga terapêutica, passando pelos mesmos profissionais, passando os mesmos dias ali, tendo todas as orientações do pós-internação a frequentar grupos de ajuda mútua, a fazer psicoterapia, a ser reinserido na família, a ser reinserido na sociedade. Por que não 100% deles entravam em recuperação propriamente dita? E por que 30%, 40%, 50%, 60% deles recaíam? E ele começou a observar o comportamento dessas pessoas. E observou que o maior número de recaídas se dava exatamente pelo fato dessas pessoas não seguirem o que era orientado pelos profissionais. E orientado também pelos profissionais adictos que passaram por um processo de recuperação, que tornaram-se especialistas, especializados na área e orientavam até pela própria experiência de vida dessas pessoas. E, em função disso, a ciência já detecta, isso no início da década de 80, que o dependente químico ele passa a sinalizar, emocionalmente falando, com 49 sinais que deram origem ao chamado Programa de Prevenção a Recaídas. E, a partir daí, a recaída passou a ser considerada como uma matéria não à parte, mas inserida no contexto da recuperação e que deve ser levado em consideração, e o dependente químico em recuperação, ao passar por um processo qualquer que seja de recuperação, ele deve ser orientado a respeito, a fim de que ele próprio possa se reorientar e, mais do que isso, ele possa se prevenir da possível recaída. Por quê? Porque nós vamos encontrar uma gama muito importante de dependentes químicos que entram em recuperação e não precisam ter recaídas, não vão recair. Eles podem ter alguma oscilação emocional, 100% tem oscilação emocional, consegue passar por esses quadros sem voltar ao experimento da droga novamente, ao reuso da droga novamente. E nós vamos ter algumas pessoas que elas já estão mais predispostas, mas para isso nós sabemos que é uma questão não só de ordem biológica, por quê? Porque muitos ao saírem vão sentir vontade de usar a droga. Dependendo do quanto eles se sensibilizaram, se conscientizaram, do quanto eles estão reinseridos, do que eles têm de um aparato social, familiar que o proteja contra as drogas, eles vão passar por essas dificuldades e não vão recair. O que nós não podemos perder de vista e não podemos banalizar é a recaída como um fator, entre aspas, necessário. Recai, recai, recai. Numa recaída dessa, a pessoa pode ir a óbito, ela pode sofrer um acidente, ela pode assassinar alguém, ela pode dirigir embriagada, atropelar e matar. Então, o máximo cuidado, a máxima cautela com relação a recaídas. Nós não podemos nos acostumar com a questão da recaída. No próximo bloco, nós vamos destacar a rede de apoio.